Hoje a gente vai falar de algumas coisas que parecem completamente normais em escritórios de arquitetura, mas que na verdade não deveriam ser tão normais assim. E talvez você escute alguma delas e pense, tá, mas isso acontece aqui no meu escritório toda semana. Pois é exatamente por isso que a gente precisa falar sobre isso. Porque tem coisa que vira parte da rotina, vira piada interna, vira é um assim mesmo, mas quando você olha com um pouco mais de atenção, vai perceber que aquilo está gerando um retrabalho, um desgaste, um atraso e uma rotina mais pesada do que ela precisa ser. Então, vamos lá. A primeira coisa é alteração infinita. Sabe aquela alteração que começa com uma frase muito inocente, é só uma coisinha? E aí essa coisinha ela vira uma nova versão que puxa para outra mudança, que exige outro ajuste, que muda outra parte do projeto e quando você percebe, você não está mais ajustando, você está refazendo. E o problema não é o cliente pedir alteração aqui, tá? Isso faz parte do processo, a gente sabe, mas o problema é quando não existe o limite, não existe o combinado, não existe a clareza do que vai estar incluso. Porque aí o ajuste ele vira retrabalho disfarçado de bom atendimento. Outra coisa que parece super normal, mas não deveria, é a áudio de 7 minutos do cliente. A gente sabe exatamente como é, né? Começa com uma dúvida, no meio tem uma referência, depois entra uma mudança de ideia, aí aparece a opinião da mãe, do marido, da amiga, do papagaio, enfim. No final, vem aquela frase clássica. Mas você me diz, né? Você que é o arquiteto, então vê o que é melhor. E aí você precisa ouvir de novo, e de novo, anotar, interpretar, entender o que era a dúvida, o que era a decisão, o que era um pensamento solto. A comunicação em áudio, ela pode parecer uma proximidade, mas a informação ela fica totalmente perdida. E quando essa informação ela se perde, aí a gente começa a trabalhar muito no improviso e no do acho que foi dito. Outra coisa que vai entrar nessa lista é o prazo impossível. Aquele prazo que ninguém sabe exatamente de onde saiu, mas que alguém aceitou porque na hora parecia que dava, não queria ali perder a venda. E aí o projeto começa, a demanda vai crescendo, aparecem ajustes, imprevistos, e aquele prazo que já era apertado vira uma corrida. E aí o problema é que quando o escritório ele aceita esse prazo impossível com frequência, a equipe ela começa a trabalhar no limite. E trabalhar no limite não vai ser produtivo, vai ser, na verdade, totalmente desgastante. Outra coisa muito comum que acontece é aquela reunião sem pauta. A reunião que começa com a gente vai alinhar isso aqui rapidinho e uma hora depois todo mundo sai com mais dúvidas do que decisões porque não teve pauta. A conversa aconteceu, mas ela não avançou e não teve nenhuma meta ali envolvida naquilo, nenhuma ação efetiva. Isso é muito comum no escritório. Você entra para resolver uma coisa, abre outras 5, ninguém define exatamente nada e depois volta tudo ali em forma de mensagem, uma cobrança, um retrabalho, enfim. Outra coisa é aquele orçamento que a gente faz correndo, sabe? Aquele orçamento sem pretensão. E aí depois esse orçamento que a gente fez correndo, fez aí no intervalo de uma reunião ou outra, no meio do susto e tudo mais. Foi feito rápido, sem considerar tudo, não considerou tempo, não considerou complexidade, não considerou deslocamento, nível de acompanhamento, aí o projeto fechou e depois você vai perceber que aquele valor não sustentava todo aquele trabalho que você teve e vai ser um super prejuízo para o escritório. Outra coisa que parece também só um jeito de trabalhar, mas pode virar um problema enorme, é a equipe sem processo. Ou seja, cada pessoa faz algo de um jeito. Cada pessoa salva o arquivo de um jeito, responde o cliente de um jeito, entende a prioridade de um jeito e no começo isso pode parecer flexível, mas com o tempo vai virar um ruído, porque não vai existir um padrão mínimo. Tudo vai depender de uma explicação, de uma revisão, de uma correção. E aí a pessoa que coordena o escritório, né, você, o arquiteto ali, vai virar o centro de tudo e tudo vai sim depender de você. E talvez aqui um dos maiores clássicos é tudo virar WhatsApp. Seja aprovação, seja alteração, dúvida, cobrança, referência, print, áudio, enfim. E o WhatsApp, ele vai dar uma sensação de que as coisas estão sendo resolvidas, né? Porque vai ter ali um movimento o tempo todo, vai ter a notificação, mas isso não significa que você está organizado. Porque, na verdade, quando tudo acontece ali no WhatsApp, as informações, elas não estão centralizadas. Mesmo que elas estejam ali no grupo e a gente consiga, né, ter o mais organizado possível. As informações no WhatsApp, elas se perdem.
A gente não sabe depois qual foi a decisão final. E aí todo mundo perde tempo tentando reconstruir o que era verdade, o que não era, o que era para fazer ou não era. E a última coisa, e talvez a mais importante delas, é achar que caos é rotina. Toda semana tem urgência, toda semana tem retrabalho, toda entrega vai virar uma corrida, toda decisão vai passar por uma pessoa só. Em algum momento, isso deixa de ser uma fase e começa a mostrar que o escritório está funcionando de um jeito que não se sustenta. Então, olhar para isso é muito importante e entender se é algo pontual ou se é algo rotineiro. E a ideia aqui não é dizer que um escritório nunca vai ter um imprevisto, sabe? Vai ter, claro. O cliente ele muda de ideia, o fornecedor atrasa, a obra, né, tem seus imprevistos aí o tempo todo. Isso faz parte. Mas quando a gente coloca tudo como urgência, quando tudo vai dependendo ali das decisões do dia a dia, quando toda semana parece que tem uma crise para resolver, o problema talvez não seja só nas demandas, mas na forma como o escritório está organizado. E quanto antes você olhar para isso, vai ficar mais fácil de corrigir antes que isso vire um padrão e aí seja difícil de mudar. Então, se você quer organizar melhor o seu escritório e parar de funcionar no improviso, clica no link da bio da descrição e vem conversar com a gente.